Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar de um novo assunto que vai tratar do lançamento oblíquo de alguma partícula. Então, falar de lançamento oblíquo nos faz relembrar conceitos de velocidade, distância percorrida, altura, tempo, né? São vários conceitos, né? A gente tem que falar de gravidade, de ângulo de lançamento, porque tudo isso vai interferir nos cálculos e a gente pode ter um resultado diferente do desejado caso mude alguma dessas características, né? Se eu mudar um ângulo de inclinação de lançamento, eu posso ter o objeto alcançando uma distância maior ou menor, e ainda uma altura maior ou menor. Então a gente vai ver um pouco disso agora, nesse lançamento oblíquo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, projetando aqui no eixo cartesiano, eixo x, y, e a partir da origem, eu tenho na representação de vetor um lançamento. Então, eu tenho um vetor aqui que eu chamei de V0, que ele parte aqui da origem, que seria o nosso 0, 0, né? 0 em x, 0 em y, e vai ter um certo comprimento aqui. Esse comprimento aqui, pra gente, entra como o módulo do vetor. Então, a gente precisa saber esse comprimento aqui. Pode ser que a gente tenha este módulo, ou pode ser que a gente tenha as componentes já calculadas, tá? Se tivermos essa informação de módulo, a gente vai ter que fazer a projeção desse vetor para os eixos x, y. Como já vimos numa aula anterior, referente a vetores. Então, quando eu quero saber o deslocamento que eu tenho aqui em x, eu preciso traçar uma paralela aqui na ponta do vetor, traço essa paralela e eu vou ter aqui essa componente, essa distância aqui em x, que vai se chamar V0x. E a mesma coisa eu faço com relação ao eixo y. Então, eu traço uma paralela aqui ao x. E aí, essa projeção aqui vai me dar um valor aqui no eixo x, no eixo y, quero dizer. E essa altura aqui, para mim, vai ser o V0y. Então, todas as vezes que a gente tem um vetor e ele tem uma inclinação, né? Tem um ângulo aqui de inclinação com relação ao eixo x, a gente precisa fazer a decomposição em x e y. Bom, tem outros conceitos relacionados que a gente precisa abordar, né? Quando eu faço o lançamento de uma partícula aqui, ela sai do repouso, da posição 0, 0, tempo 0, e vem com uma velocidade percorrendo esta trajetória. E ela continua até chegar a um ponto máximo aqui, que a gente chama de altura máxima. E depois, quando ela atinge essa altura máxima, a minha velocidade é 0. E depois ela começa a descer. Então, quando a gente tem essa trajetória percorrida, eu preciso falar de altura máxima e preciso falar de alcance máximo aqui na horizontal, tá? A velocidade e o ângulo de inclinação é que vão determinar quais serão esses valores de altura máxima e alcance máximo horizontal. Ou seja, se o ângulo aqui do lançamento, esse ângulo θ, for um valor muito grande, entre 0 e 90 graus, mas ele for um valor mais próximo de 90,
né? Provavelmente a gente vai ter uma situação assim, que o vetor vai estar um pouco mais aqui próximo aqui do eixo Y, e aí esse vetor, esse lançamento vai ter uma altura grande e pouco deslocamento em X. Se eu tiver um vetor com um ângulo aqui pequeno, então ele vai estar mais ou menos assim. Eu terei esse lançamento dessa maneira, fazendo com que a altura seja pouca e a distância em X seja maior. Então a gente vai resolver um exemplo daqui a pouquinho para poder colocar em prática tais conceitos. Como eu vou calcular a altura máxima, né? A altura máxima, ela depende, aqui, ela é influenciada pela gravidade. Então, essa altura máxima, Y máxima, é calculada por velocidade, a componente V0, y ao quadrado, dividido por 2 vezes o g, 2 vezes a gravidade. Isto por quê? Porque a distância em y, a distância vertical que eu vou percorrer aqui, é dada por V0y menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Então, ó, o deslocamento em y, como vai ser? Eu tenho uma velocidade que é constante. Essa velocidade, conforme o tempo vai passando, eu tenho a ação da gravidade, que vai acontecer no sentido oposto ao meu lançamento. Se o meu lançamento é para cima e a gravidade puxa para baixo, é claro que vai haver uma subtração entre esses valores, tá? Então, na velocidade em y que eu coloco, velocidade em y, eu preciso subtrair uma parcela de gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, quanto maior for o tempo, maior vai ser essa parcela que eu vou subtrair da velocidade. E isso vai ocorrendo até o ponto de essa diferença chegar em zero. Quando essa diferença chega em zero, eu tenho a partícula que vai chegar aqui no topo e vai parar por um instante. Nesse instante eu tenho essa altura máxima, que aí eu consigo calcular utilizando dessa forma. Velocidade em y ao quadrado dividido por 2g. Depois de chegar a esse ponto, o objeto começa a descer. E aí ele começa a adquirir velocidade, ele parte do repouso aqui e vai ganhando velocidade até chegar aqui com a velocidade máxima. Isto por quê? Porque esta parcela que puxava para baixo, no início estava diminuindo a minha velocidade até chegar em zero. Só que aqui, como a velocidade passa a ser zero, eu começo a ter um movimento de descida. Então, eu tenho esta parcela de gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2, já puxando para baixo. E isso faz com que a gente tenha uma velocidade. Agora, alcance horizontal. Então, o alcance horizontal, como a gente fala como a gente pode descrever aqui a posição de uma partícula? Então, posição da partícula. A posição, isso, horizontal. Essa posição, ela depende da posição inicial, da velocidade e do tempo decorrido.
Então, para saber a posição aqui em X que a partícula estará, eu preciso saber a posição inicial, então de onde vai partir. Preciso saber a velocidade dessa partícula. Então, essa velocidade vai ser a velocidade já da componente X. E preciso saber o tempo decorrido, porque no tempo inicial eu estarei na velocidade inicial, mas quando se passa 1 segundo, eu estarei numa outra posição. Quando se passam 2 segundos, estarei numa posição mais avançada. E assim por diante. Então, a velocidade é fixa, o ponto inicial é fixo, o que a gente tem de variação, então a nossa variável vai ser o tempo. Daí, a gente consegue chegar no alcance máximo. Alcance máximo aqui foi indicado como X máximo. O alcance máximo pode ser calculado por X máximo igual V0 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo dividido por G, onde V0 é a velocidade inicial aqui, ao quadrado, vezes seno de 2 vezes o ângulo, então 2 vezes esse ângulo aqui. Se não for fornecido, a gente pode calcular, utilizando, vocês podem ver no vídeo anterior, utilizando conceitos de seno, cosseno e tangente, aqui mais precisamente tangente, se a gente já souber as componentes x, y. Então utilizo uma tangente aqui e descubro o arco que vai me dar aqui esse deslocamento. E o G, que é o valor da gravidade. Vamos adotar aqui para os nossos exercícios a gravidade como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Por último, a gente fala de tempo que a partícula permanece no ar. Esse tempo que ela vai permanecer no ar vai ser o dobro do que ela leva para chegar à altura máxima. Porque eu tenho o tempo decorrido aqui, na trajetória, o tempo de subida chega aqui a uma altura máxima e depois eu tenho o mesmo tempo para a descida. Então, se eu conhecer o tempo decorrido até chegar ao ponto máximo, basta multiplicar por 2, porque o tempo que ele vai demorar para subir é o mesmo tempo que demora para descer. Porque isso aqui pra gente vai ser um valor constante, né? Então, a parcela de gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2 é a mesma para subida ou para descida. Então, eu só posso ter tempos iguais na trajetória de subida e descida. E aí, esse tempo decorrido é calculado por uma fórmula, né? T é igual a 2 vezes V0y sobre G. Então, 2 vezes a velocidade aqui projetada no eixo Y, dividido pela gravidade. Com esses conceitos, a gente já consegue partir para a resolução do nosso primeiro exercício. Encontro vocês no próximo vídeo resolvendo o exercício.